Você já se sentiu completamente sobrecarregado pelas preocupações da vida? Aqueles momentos em que as contas parecem não ter fim, as responsabilidades pesam sobre seus ombros e o futuro se apresenta como uma grande interrogação cheia de incertezas? Hoje, quero falar diretamente ao seu coração. Quero que você, exatamente onde está agora, receba uma palavra que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta seus dias. Vivemos em tempos de ansiedade, um mundo que parece girar cada vez mais rápido, exigindo mais e mais de nós. As notificações não param, as demandas se multiplicam e muitas vezes sentimos que precisamos dar conta de tudo sozinhos. Você se reconhece nesse cenário? Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira difícil. Talvez seja a saúde de um ente querido que tira seu sono. Ou talvez seja aquela decisão importante que você precisa tomar, mas tem medo de errar. A preocupação tem o poder de roubar nossa paz, nossa alegria e até nossa saúde. Ela nos paralisa e nos impede de viver plenamente o presente que Deus nos dá. Mas e se eu lhe disser que existe um caminho diferente, um caminho que Jesus mesmo nos mostrou? Vamos juntos a Mateus 6, 28, 30. Jesus estava ensinando seus discípulos sobre o reino de Deus e tocou exatamente neste ponto que tanto nos aflige, a preocupação. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Mateus 6, 28, 30. Pare por um momento e visualize esta cena. Jesus apontando para as flores silvestres que cresciam ao redor, convidando seus ouvintes a observá-las atentamente. Você já parou para realmente observar uma flor? A delicadeza das pétalas, as cores vibrantes, a perfeição nos mínimos detalhes. Cada flor é uma obra de arte da criação divina. E o que fazem os lírios para conquistar tamanha beleza? Eles não trabalham, eles não tecem. Eles simplesmente existem, enraizados onde foram plantados, recebendo o que Deus lhes provê. E mesmo assim Jesus afirma, nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza e glória, jamais se vestiu com tanto esplendor quanto essas simples flores do campo. Veja o contraste poderoso que Jesus estabelece aqui. De um lado, temos Salomão, o homem mais rico e sábio de seu tempo, com acesso aos mais finos tecidos, às joias mais raras, à opulência que o poder podia comprar. Do outro lado, temos os lírios, flores efêmeras, que brotam hoje e amanhã já podem não existir mais, que não possuem valor comercial, que crescem sem nenhum esforço próprio. E quem se veste melhor? As flores. Este contraste nos ensina algo profundo. A provisão de Deus supera qualquer esforço humano. A beleza que Ele confere àquilo que cuida transcende o que nossas mãos podem produzir. Jesus então apresenta um raciocínio simples, mas devastador para nossas ansiedades. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Este é o argumento do menor para o maior. Se Deus dedica tanto cuidado e atenção a flores passageiras, se Ele investe tanta beleza em algo tão temporário, se até mesmo a grama recebe seu toque criativo e sua provisão, quanto mais Ele cuidará de você, você que foi criado à sua imagem e semelhança, você que foi redimido pelo sangue precioso de seu Filho, você que tem seu nome gravado na palma das mãos dele. Há uma frase ao final deste texto que pode soar como uma repreensão, mas que na verdade é um convite. Homens de pequena fé. Jesus não está condenando, mas diagnosticando. Nossa tendência à preocupação revela que ainda não entendemos completamente quem é o nosso Deus e como Ele opera. Pense sobre isso. Cada vez que nos entregamos à ansiedade, estamos essencialmente dizendo: Deus,
Não tenho certeza se o Senhor sabe desta situação, se importa com ela ou se tem poder para resolvê-la. É como se disséssemos: meu problema é grande demais para Deus, minha necessidade escapou ao seu controle. Preciso resolver isso por mim mesmo, porque talvez Deus não se importe. Percebe como isso contradiz tudo o que sabemos sobre o caráter de Deus? A palavra preocupação em grego é merimnao, que significa literalmente dividir a mente. É exatamente isso que a preocupação faz. Divide nossa atenção, fragmenta nossos pensamentos, dispersa nossas energias. Quando estamos preocupados, não conseguimos estar totalmente presentes, não conseguimos adorar plenamente. Não conseguimos amar integralmente, não conseguimos confiar completamente. A preocupação é, em sua essência, um problema de confiança. É a dificuldade de entregar o controle a Deus e acreditar que Ele é quem diz ser. Mas a boa notícia é que Jesus não apenas identifica o problema, Ele nos oferece a solução. Quando Jesus nos mostra os lírios do campo, Ele não está sugerindo passividade ou irresponsabilidade. Ele está nos convidando a uma nova maneira de viver. Observar a natureza como testemunho da fidelidade divina, observem como crescem os lírios do campo. Quantas vezes passamos apressados, sem notar os sinais do cuidado de Deus ao nosso redor? Cada amanhecer, cada chuva que cai, cada planta que cresce silenciosamente, tudo isso são testemunhas da constante fidelidade do Criador. Reconhecer nosso valor aos olhos de Deus não vestirá muito mais a vocês. Precisamos internalizar esta verdade. Somos infinitamente mais valiosos para Deus do que qualquer outra parte da criação. Você não é um acidente cósmico ou um número na multidão. Você é um filho amado, conhecido pelo nome, precioso aos olhos do Pai. Priorizar o reino de Deus em nossas vidas. No contexto mais amplo desta passagem, Jesus nos instrui: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Quando alinhamos nossas prioridades com as de Deus, nossa perspectiva sobre necessidades e problemas se transforma radicalmente. O apóstolo Paulo, que enfrentou prisões, açoites, naufrágio e tantas outras dificuldades, nos dá uma orientação prática em Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja o movimento que Paulo propõe: preocupação, oração, paz. Cada vez que a ansiedade vier, podemos transformá-la em um lembrete para orar. Cada preocupação pode se tornar um convite à comunhão com Deus. Cada inquietação pode nos levar de volta aos braços do Pai. E o resultado? Uma paz que transcende a compreensão humana. Uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam. Uma paz que protege nosso coração e nossa mente como uma sentinela divina. Jesus conclui esta sessão de seu ensinamento com uma orientação prática. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Há uma sabedoria profunda aqui: viver no presente. Muitas de nossas preocupações dizem respeito a um futuro que ainda não chegou, a cenários que talvez nunca se concretizem. Jesus nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que o Deus que nos sustenta hoje não nos abandonará amanhã. A graça que recebemos para os desafios de hoje será renovada para os desafios de amanhã. O maná divino é dado diariamente na medida exata da nossa necessidade. Permita-me fazer algumas perguntas para sua reflexão pessoal. Que preocupações têm roubado sua paz ultimamente? Você tem tentado carregar fardos que Deus nunca pediu que carregue? Sozinho?
Como seria sua vida se você realmente acreditasse com todo o seu coração que Deus cuida de você ainda mais do que dos lírios do campo? O que mudaria em sua atitude, em suas decisões, em seu bem-estar emocional e espiritual? A natureza está repleta de exemplos do cuidado providencial de Deus. Pense nos pássaros, que Jesus também menciona como exemplo. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Mateus 6:26. Ou considere as estações do ano, o ritmo perfeito de plantio e colheita, de descanso e renovação. Pense nas chuvas que caem e no sol que brilha, providenciando exatamente o que a terra precisa para produzir alimento. Mesmo em nosso corpo humano, vemos sistemas incrivelmente complexos funcionando sem nossa intervenção consciente. O coração que bate, os pulmões que respiram, as células que se regeneram. Todo o universo testifica sobre um Deus que sustenta, provê e cuida. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que aprenderam a confiar no cuidado de Deus. Elias, alimentado por corvos em tempo de seca, 1 Reis 17. A viúva de Sarepta, cuja farinha e azeite nunca acabaram, 1 Reis 17. Daniel, protegido na cova dos leões, Daniel 6, Paulo e Silas, cantando louvores na prisão, Atos 16. E em nossa própria comunidade, quantos testemunhos ouvimos de provisões inesperadas, curas surpreendentes, portas que se abriram quando tudo parecia perdido. Cada um desses relatos nos lembra: o Deus dos lírios do campo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Celestial, confesso que muitas vezes me deixo dominar pela preocupação. Peço perdão pelos momentos em que duvidei do teu cuidado, em que tentei carregar sozinho fardos que tu querias levar por mim. Hoje, inspirado pela beleza dos lírios do campo, escolho confiar. Escolho acreditar que tu cuidas de mim com um amor perfeito, que tu conheces cada uma das minhas necessidades antes mesmo que eu as apresente. Ajuda-me a transformar cada preocupação em oração. Ensina-me a viver um dia de cada vez, recebendo com gratidão a graça que tu concedes para o momento presente. Que eu possa ser um testemunho vivo da tua fidelidade, mostrando ao mundo o que significa viver como filho amado, completamente confiante no cuidado do Pai. Em nome de Jesus, que nos ensinou a olhar para os lírios. Amém. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite prático. Nesta semana, reserve alguns minutos para realmente observar a natureza ao seu redor. Pode ser uma flor no caminho, as nuvens no céu, uma árvore no parque. Observe com atenção, com os olhos da fé. E enquanto observa, repita para si mesmo: se Deus cuida com tanto primor desta criação, quanto mais cuidará de mim, seu filho amado. Permita que essa verdade penetre profundamente em seu coração. Deixe que ela transforme sua perspectiva sobre os desafios que você enfrenta. Lembre-se, você não está sozinho em sua jornada. O mesmo Deus que veste os lírios do campo caminha ao seu lado, sustentando-o com sua mão poderosa e amorosa. E quando a preocupação bater à sua porta, e ela virá, transforme-a em um lembrete para orar, para confiar, para descansar nos braços do Pai. Você é muito mais valioso do que os lírios do campo. E o Deus que cuida deles com tanta perfeição e beleza, cuida infinitamente mais de você. Esta é a promessa que nos sustenta. Esta é a verdade que nos liberta. Este é o amor que transforma nossas preocupações em paz. Que Deus abençoe sua semana e encha seu coração de uma confiança inabalável no seu cuidado perfeito.